Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um programa EBD em Estudo. Esse programa vai ao ar aqui a partir da Igreja Assembleia de Deus, bairro Boa Esperança, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui com o professor também Eduardo. Está no prazer, a honra de estar hoje conosco aqui neste programa. Meus irmãos, estamos dando continuidade aqui a essa lição, que tem como título geral Até os Confins da Terra. Aqui é esta lição. Essa lição tem o seu tema geral, todo o seu contexto, falando sobre missões, ok? E missão é a função principal da igreja. Vamos ver aqui mais um capítulo, desse ensino que é tão necessário para nossos dias de hoje, isso, Eduardo? Amém? Vamos, meus irmãos, agora falar sobre o título da nossa sexta lição: Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Aqui já temos a noção desse pilar de o que seria fazer missões, ok? Fazer missão não é tão somente ir ao campo missionário, mas você também pode fazer missões orando por aqueles que vão e também contribuindo financeiramente para a vida e para o sustento da obra missionária. Amém? Nosso texto áureo está lá em Isaías 6 e 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Texto bem conhecido, texto muito usado nos cultos de missões, que dão embasamento, meus irmãos, para realmente nós fazermos e realizarmos a obra que sentimos o desejo de fazermos missões nesse mundo, o chamado do profeta Isaías. A verdade prática diz assim, meus queridos: nem todos são chamados para ir especificamente, diria eu, ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade. Veja aqui o termo que o nosso autor usou: responsabilidade de quê? De orar e contribuir com essa obra. Então, essa responsabilidade é de todos nós. Se eu não vou, eu oro e também contribuo com a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe, meu querido professor, está no livro, na carta, melhor dizendo, de Paulo aos Efésios 6, 18 a 20. É importante, Eduardo, que você faça na íntegra essa leitura na sua classe, porque ela é a grande base para toda a lição. A nossa introdução, meus irmãos, vai nos dizer assim, ou nos diz assim, melhor dizendo: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja de Jesus Cristo é a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial, existe 3 ações distintas, como nós já destacamos aqui, ou 3 grandes pilares: ir, orar e contribuir. Então, isso, meus irmãos, é o que o nosso autor quer nos dizer com essa introdução. Temos que ter isso em mente, esses 3 grandes pilares: ir, contribuir e também orar, Eduardo. Amém. Paz do Senhor a todos. Agora daremos entrada ao primeiro tópico, como o irmão Isaías bem falou aqui. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a questão da oração. No segundo tópico vamos falar sobre aqueles que contribuem. E no terceiro, sobre aqueles que têm o chamado de ir fazer missões, seja em algum determinado local. E dando início a esse primeiro tópico, o primeiro subtópico vai falar a importância da oração na obra missionária. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um gigante na fé, como o autor bem destaca aqui, ele não dispensava os seus momentos de orações. O próprio Jesus Cristo, ele em diversos momentos ele se ausentava da presença dos discípulos e iria orar, falar com o Pai. A gente sabe que a oração é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. E no momento que nós estamos falando com Deus, estamos nos comunicando com Deus, orando, intercedendo, então Deus ele está trabalhando também na nossa vida. Então a vida cristã deve ter a oração como um dos pilares, como o irmão Isaías fala aqui,
nossa vida cristã, uma das características. É por isso que Jesus Cristo vai falar lá no Sermão do Monte. E vós quando orares, vós quando jejuares, são coisas que o cristão necessita para a sua vida espiritual. Oração, jejum, buscar a Deus, crescer na graça e no conhecimento. Então o apóstolo Paulo, sendo um grande missionário, né, entre os gentios, ele sempre orientava as igrejas, os novos convertidos, por onde ele passava nas suas viagens missionárias, orientava a prática da oração. A gente vai ver que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18 ao 20, que inclusive é o texto bíblico, não é? São apenas 3 versículos, então dá para a gente fazer uma rápida leitura aqui e ver o apóstolo Paulo orientando aos irmãos em Efésios sobre a questão da oração. Ele falou: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Então aqui a gente já vê 2 tópicos da nossa lição, né? Aqueles que estão orando, intercedendo o missionário que está indo fazer missões, no caso o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo está indo fazer missões. Os irmãos de Efésios orando e o apóstolo Paulo indo, né? 2 tópicos dessa lição nós vemos nesses 3 versículos. E nesse sentido nós passamos a destacar pelo menos 2 finalidades que vamos falar nos tópicos seguintes, os próximos subtópicos desse primeiro tópico em relação à oração, né? Que é sobre a intercessão e a finalidade da oração, interceder uns pelos outros e despertar a igreja local para a obra missionária. Amém, meus irmãos. Como o Eduardo já adiantou, né, existem essas 2 finalidades da oração, né? E agora vamos ver a questão da intercessão. Interceder é intervir por outra pessoa, né? Pedir por outra pessoa. Ok? Então, o nosso autor ele destaca isso, que devemos interceder por aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão realmente indo pregar o Evangelho de forma específica nas cidades, em outros estados, em outros países, muitas das vezes com risco de morte. Então aqui o nosso autor, ele destaca, meus irmãos, que a intercessão tem que ser no sentido para que se abram as portas da mensagem do Evangelho, para que os missionários tenham proteção, tenham ousadia, para que os missionários também tenham saúde espiritual, física, psicológica, enfim, que oremos pelos missionários para que eles tenham plenas condições espirituais, físicas e psicológicas de fazer a obra do Senhor. Essa obra que foi destinada pelo próprio Senhor Jesus para todos nós não é algo fácil, muito pelo contrário. Eu digo que viver e fazer a obra do Evangelho é a coisa mais difícil que existe nessa terra. Nós só conseguimos realizar porque somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos dá força, ele é quem nos dá sabedoria, quem abre as portas para que os missionários possam ir e realizar a obra aqui. Mas para nós que ficamos na igreja local, é necessário, Eduardo, intercedermos por nossos irmãos missionários que estão no campo fazendo a obra do Senhor. Amém. E o terceiro subtópico vai falar sobre o despertar, né? A segunda finalidade que o autor destaca aqui, o despertar da igreja local para a obra missionária. É por isso que é importante que em nossos tempos, nossos cultos, né, nossa igreja tenha um culto temático sobre o tema de missões, né? Inclusive, nosso irmão Isaías aqui é secretário de missões também aqui da nossa igreja, né? Faz um trabalho de excelência aqui com o departamento de missões. E toda igreja deve ter esse tema dedicado a missões, que é para despertar na igreja, nos irmãos, né, na congregação, o desejo de cumprir o ID, o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, isso aumenta o desejo dos irmãos, né, o interesse em fazer mais por este caminho que leva o Evangelho a outras pessoas. A gente vai destacar aqui que é interessante que Jesus Cristo,
Lá em Mateus 9, no capítulo 35 ao 38, ele vai falar para os discípulos, no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Né? Então ele pede para os discípulos, primeiramente, para interceder, né? Pedir ao Senhor, orar ao Senhor para que o Senhor envie mais ceifeiros para a sua seara. E quando chega no capítulo 10, Jesus Cristo envia esses mesmos discípulos para a seara. Né? Então hoje nós podemos ser alguém que intercede pela obra missionária, mas amanhã nós podemos ser também enviados, escolhidos por Deus para cumprir esse chamado tão especial, né, que é pregar o Evangelho, seja no seu país, na sua cidade ou outro estado, ou onde for, mas sendo que estaremos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. Amém, meus irmãos, chegamos agora aqui no nosso segundo tópico, não é isso? Já passamos por esses primeiros tópicos aqui, desse grande tópico número 1. Chegamos agora no tópico número 2, que diz assim, título geral, contribuindo para missões, meus irmãos. Então, essa necessidade de nós contribuirmos para a obra missionária. E como todos nós sabemos, meus irmãos, existe um mandamento no Velho Testamento com a sua correspondência no Novo Testamento, ok? Porque alguém pode argumentar dizendo, não, mas isso é Velho Testamento. Negativo. É doutrina para a igreja, é ensinamento, ok? Porque existe correspondência no Novo Testamento. Diz aqui o nosso autor que em Números 18, 8 a 21, Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas. Sacerdotes e levitas eram aquelas pessoas que estavam responsáveis pela manutenção do templo do Senhor, que a lei era feita naquele momento histórico ali, especificamente, a obra naquele local, que era algo mais restrito para a nação de Israel. Porém, no Novo Testamento, quando a obra se expande por todo o mundo, através especificamente mais do apóstolo Paulo, ele diz também que o obreiro ele é para ser sustentado também pela igreja. Está lá em Coríntios, 9 e 14. Ok? Essa grande orientação do apóstolo Paulo, que a igreja, tendo condições para tal, pode sim sustentar e devia sim sustentar os obreiros do evangelho. Então, meus irmãos, nós temos essa situação que tem realmente que permear os nossos corações, tá? Esse desejo de contribuirmos com a obra missionária e sustentarmos mesmo. O termo aqui é sustentação, ok? Sustentarmos mesmo financeiramente aqueles que deixaram as suas casas, deixaram os seus estados, os seus países para fazer a obra do Senhor, Eduardo. Verdade, né? A gente deve lembrar que os missionários, em sua maioria, eles largam tudo o que estão fazendo, né? Tudo que aprenderam, os estudos que tiveram, a formação que tiveram, para se dedicar à obra do Senhor, à pregação do Evangelho, né? Seja onde for que ele esteja sendo enviado. Né? Então, nós devemos sim contribuir. O segundo subtópico vai falar que contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus Cristo vai falar no versículo 20, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon, né? Que ele vai falar que é o dinheiro. Né? Mamon significa o dinheiro. Então, nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu. Né? A gente vai ver que muitos missionários, por exemplo, na nossa igreja, os pais da nossa igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando nós vamos ler a história deles, eles vão contar que eles não tinham o dinheiro da passagem, mas eles recebem, né, lá já pronto para
fazerem a viagem para o Brasil, eles precisando do dinheiro, eles recebem uma oferta, recebem uma carta com uma oferta, e através dessa oferta eles conseguem vir fazer a missão, trazer o evangelho aqui para o Brasil, né? Trazer o evangelho pentecostal da nossa igreja lá em Belém do Pará. Então, fazer missões, contribuir com missões, nós estaremos também juntando tesouros no céu. Porque eu estou pagando, tirando dinheiro do meu bolso, dinheiro físico, colocando para missões, então esse dinheiro vai ser depositado na conta lá no céu? Não, né? São coisas espirituais. A gente não trabalha aqui para ter algo lá no céu, mas certamente que o galardão, ele vem. O Senhor Jesus Cristo falou que cada um teria o seu galardão, né? Depois, nos últimos tempos, né? na grande festa, na boda do Cordeiro, depois de tudo acontecer, vai haver o trono branco, onde ali serão analisadas as obras de todos aqueles que passaram por aqui e fizeram este trabalho, né? E cada um receberá de acordo com as suas obras. Amém? Então, por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. A gente vai ver o apóstolo Paulo também algumas vezes falando que preferia trabalhar. Ele trabalhava construindo tendas para que não fosse pesado aos irmãos quando ele passava pregando, né? Mas alguns irmãos, algumas igrejas, né, que tinham mais condições, e eles entendiam a necessidade de contribuir com o apóstolo Paulo, com o homem do Senhor, enviado para fazer missões. E a igreja de Filipos, né, os filipenses, é um exemplo disso. Lá no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então era uma igreja que cooperava com o trabalho, contribuía com o trabalho missionário. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso terceiro subtópico, que diz assim, ainda falando sobre contribuição para a obra. Contribuir para missões é um privilégio. Aqui o nosso autor, meus irmãos, vem nos dizer que é um privilégio realmente nós contribuirmos e sabermos que essa contribuição tem servido para dar sustentação à obra do Senhor de maneira geral, comprando Bíblias, sendo distribuídas essas Bíblias na África, na Europa, até os confins desse mundo, como diz a palavra de Deus. E sabendo que a cada contribuição minha ou sua, uma família de obreiros e de missionários estão sendo sustentadas e fazendo-as ter essa oportunidade de levar a palavra de Deus. E isso, Eduardo, é realmente um privilégio muito grande. Temos que ter esse desapego das nossas finanças, meus irmãos, aquilo que é material, para contribuir para aquilo que é espiritual, como o Eduardo bem aqui enfatizou. Meu querido, não importa será que a minha oferta está sendo desviada para um fim que não seja realmente a missão? Isso não importa. Não importa. Quem vai tratar com as pessoas que estão possivelmente fazendo esse desvio é Deus. O importante é nós termos esse desapego e o amor de contribuir para a obra. Porém, meus irmãos, é necessário que tenhamos esse sentimento, Eduardo. Sentimento de amor na contribuição. Eu contribuo porque eu amo a obra missionária. Eu contribuo porque eu amo o Evangelho. Eu contribuo porque eu quero que a palavra do Senhor seja pregada, propagada por inúmeros locais. Não faço isso por vaidade, para aparecer ou para agaranhar algum lucro futuro. Eu vou contribuir porque Deus vai se sentir obrigado de me abençoar. Negativo. Por mais que o Senhor lhe abençoe, porque Ele é fiel, ok? É fiel, Ele é justo, Ele é bom, mas Ele nos abençoa tão somente por isso, porque Ele é bom, não é porque eu faça algo que o Senhor se sente obrigado de me abençoar. Isso não existe. Eu tenho que contribuir com a obra independentemente daquilo que o Senhor venha me proporcionar. Se Ele achar por bem me abençoar, amém. Mas se Ele não achar por bem também, amém. Eu tenho que ter amor pela obra e contribuir porque eu me sinto parte dela. É isso, Eduardo? Amém. Glória a Deus. E o terceiro e último tópico, nós vamos falar agora sobre aqueles que são chamados a ir. Né? O terceiro tópico vai falar a chamada para ir. E o primeiro subtópico, Deus quer usar
a cada crente. Eu sempre costumo falar, Deus quer usar cada um de nós, mas nós devemos estar dispostos, nós devemos nos apresentar, assim como Deus falando com o profeta Isaías, e o profeta Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor, Ele quer usar a cada um de nós. E todo cristão ele deve estar pronto, ele deve entender qual é a sua missão. Então, nós sempre, quando trabalhamos a missão na nossa igreja, quando aceita alguém, uma pessoa aceita o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passa por um discipulado, ele vai aprendendo a cada lição, são vários ciclos, até que ele venha a ter um conhecimento básico, e assim continue crescendo na graça e no conhecimento, e ele vai entendendo qual é a missão da igreja. Todos nós fomos chamados com um propósito para este mundo. Nós não viemos a este mundo à toa. E Jesus Cristo deixou esse chamado para todos nós. O homem ele veio ao mundo para ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado. E no momento em que nós fomos enviados por Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós fomos enviados para pregar essas boas novas de salvação, este evangelho. Jesus Cristo morreu por nós e Ele quer que todos sejam salvos por Ele. E dessa forma eles estarão renovando, reatando o seu relacionamento com Deus, o ser humano com Deus. Mas isso é uma decisão de cada um de nós. Cada um de nós tomamos individualmente. E é esse evangelho que nós pregamos. Então Deus quer usar e deseja usar a sua igreja, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, em todos os lugares, em hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, eventos individuais e etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. O Senhor falou na carta aos Hebreus, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 16, e diz, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Que a gente vai ver o autor desta carta dizendo que Deus não enviou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Foi a promessa que Deus fez a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Mas como nós já falamos aqui nas missões transculturais, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que o povo de Israel, a descendência de Abraão, falhou nesse propósito. E aí se estendeu às demais nações, se estendeu aos gentios e chegou até cada um de nós. E lá na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, como o irmão Isaías falou aqui, que é um privilégio contribuir, também é um privilégio para nós pregarmos o Evangelho. Foi uma missão que foi dada a nós, seres humanos, e não aos anjos. Então, nós devemos sim contribuir, devemos sim ir fazer cumprir a chamada de Jesus Cristo e com prazer, com privilégio, grato a Deus por Ele ter escolhido a cada um de nós. Amém, meus irmãos. Chegando agora ao nosso segundo subtópico aqui do terceiro tópico, vale só ressaltar uma coisa, Eduardo, que eu lembrei aqui, que Jesus Cristo foi o primeiro missionário. Ele veio propagar o evangelho dele mesmo. E tinha pessoas que contribuíam com as suas finanças para o ministério de Jesus. Então, o próprio Cristo, ele havia essa necessidade do ministério dele ser sustentado financeiramente por pessoas. E muitas mulheres, destaca a palavra de Deus, fazia esta função. Amém? Meus irmãos, chegando aqui no nosso segundo subtópico desse terceiro tópico, sobre a chamada para ir, chegamos aqui na chamada missionária. Aqui o nosso autor, Wagner Gabi, ou Gabi, ok? Ele nos diz que o profeta Isaías, Jeremias, Jonas, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo,
e o apóstolo Paulo tiveram chamadas específicas, cada um no seu contexto histórico também, ok? Específico, e chamadas diferentes uma das outras. Isaías viu os céus abertos, ok? E viu Deus sentado no alto e sublime trono, ok? O apóstolo Paulo teve a visão do próprio Jesus Cristo diante dele quando ia para uma determinada cidade. E assim foi com todos aqueles que foram chamados. Cada um teve a sua chamada específica, num contexto histórico específico e para uma determinada obra. Deus também quer lhe chamar para uma determinada obra no seu contexto histórico específico. Basta que você se proponha a realmente trabalhar na obra do Senhor. Isso é para todos nós. Isso mostra, meus irmãos, a maneira diversificada em que Deus trabalha com cada ser humano. Tem pessoas que Deus chamou para ir a comunicar o Evangelho para as elites desse Brasil, para pessoas, para intelectuais. Também existem pessoas que foram chamadas, de igual modo, pelo mesmo Deus, para levar o Evangelho para pessoas que sejam menos doutas do que outras. Mas o Evangelho é o mesmo. O Evangelho pregado, meus irmãos, para uma classe mais elevada intelectualmente, é o mesmo Evangelho pregado para uma classe que possa ser assim considerada de um nível mais baixo intelectual. O importante é que a mesma palavra de salvação, que salva o homem, a mulher, o rico, o pobre, o douto ou o indouto. Não importa. Importa a palavra que é pregada. E aqui, meus irmãos, no último, eu quero ter um destaque aqui que o nosso autor trouxe, dizendo assim: podemos perceber que não existe um único padrão, veja só, de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus, né? Então, toda a chamada que nós temos para contribuir com o reino tem que vir do próprio Deus em nossas vidas, Eduardo. Amém. E o terceiro subtópico, ainda falando sobre a chamada para ir, não é? Nós vamos falar sobre o caráter e testemunho na obra missionária. E aí a gente vai entender que não basta somente ter o desejo de ir fazer missão, de ser enviado para algum lugar, né? É necessário que tenha a sua vida realmente pautada na palavra de Deus, que dê uma vida de testemunho, mostrando o seu caráter cristão. E você tendo o seu caráter cristão libado, então assim você certamente estaria apto para ser enviado para cumprir esse chamado. A gente vai ver Jesus Cristo falar lá no Sermão do Monte ainda também, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 16. No versículo 13 ele vai iniciar falando, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? E aí a gente vai ver o sentido de trazer sabor, de fazer a diferença, né? Quando ele diz, vós sois, todos vocês que aceitaram este evangelho, né? Vocês foram chamados para fazer a diferença onde vocês estiverem, né? Para dar sabor, o sal lhe dá sabor ao alimento. E aí da mesma forma é o crente, ele faz a diferença aonde ele estiver, seja no seu trabalho, seja na faculdade, aonde ele estiver, ele estará fazendo a diferença. E assim ele está mostrando o seu caráter, né, e o seu testemunho. E no versículo 14 vai falar, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí já vai trazer o sentido do nosso testemunho pessoal, da nossa vida, da nossa conduta, do nosso exemplo. O que é que o mundo está vendo através da nossa vida? Será que realmente estamos sendo luz ou estamos sendo trevas? Né? O Senhor Jesus Cristo ele nos comparou como luz, luz do mundo, para trazer iluminação para aqueles que estão em trevas. E através do nosso exemplo pessoal, né, das nossas atitudes, nosso caráter, as pessoas vão ver algo diferente em nós e assim, somente com o nosso exemplo, com a nossa forma de viver, estaremos também pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso subtópico quarto, inclusive o último, né?
o último subtópico desta lição, que fala sobre o perfil vocacionado. E aqui ele vai elencar algumas características, ou como ele mesmo colocou, competências, né, necessárias ao desempenho do chamado missionário. Ele diz que essa pessoa que quer realmente fazer a obra missionária tem que ser escolhido por Deus. A. B. Não ser neófito, ou seja, inexperiente, imaturo na fé, ok? Ser cheio, aí é fundamental, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, veja a importância, né? Tem gente que já quer ir para outros locais e tal, e nunca exerceu, nunca nem pegou no microfone na sua igreja, nunca contribuiu em nada na sua igreja local. Primeiramente, ele tem que ser testado nas atribuições locais da igreja, ok? Para que ele possa realmente sair fazendo a obra de Deus. Está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Também é algo de muita importância, tá? Tem que estar realmente preparado espiritual, tem que ter uma vida diante do Senhor, de temor do Senhor realmente ali, e bastante dedicação à oração, como nós já colocamos aqui, ok? Intelectual também, tem que se preparar intelectualmente, tem que buscar o conhecimento, tem que buscar realmente se preparar nessa área, tanto na área eclesiástica, bíblica, lendo a palavra, tendo conhecimento profundo das Escrituras, como também das áreas seculares, por que não? Ok? O obreiro tem que estar embasado o máximo que ele puder, ok? Em todas as áreas. Psicologicamente também, Eduardo já enfatizou aqui que muitas das vezes nossos missionários deixam toda a sua vida, né, local, né, Eduardo? E isso pode trazer um abalo psicológico, é natural que isso aconteça. Então eles têm que estar também preparados de maneira psicológica para tal. E transculturalmente, ele tem que entender que ele vai sofrer ou pode sofrer o impacto de cultura em outras nações. E ele tem que saber assimilar isso e não deixar que isso venha ser uma barreira impedindo que ele faça a obra missionária. Ele tem que saber, tem que entender e procurar entender a questão cultural que existe em outras nações, para que isso não seja a barreira que o impeça de fazer a obra do Senhor. Cumpridores dos pré-requisitos acima, ok? Mas principalmente ele aqui destaca, dependendo de Deus. Isso aí é o principal. Ele pode ser preparado em todas as áreas, ele pode ser realmente uma pessoa muito dedicada na igreja local, mas se ele não souber que ele é dependente de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus, o ministério dele não vai prosperar. O ministério só prospera quando nós entendemos que nós somos servos dependentes, necessitados sempre do Espírito Santo de Deus para fazer tudo, absolutamente tudo no nosso ministério, na nossa vida missionária. E assim eu termino aqui o quarto tópico e a conclusão agora da nossa lição com o nosso professor Diácono Eduardo. Amém. Então, finalizando, concluindo essa lição, né, essa lição nos traz um ensinamento para que todo aluno que estudar essa lição tome uma atitude de fé. Né? Aqui nós citamos 3 características que deve ter o cristão em relação à missão, que é orar, contribuir ou ir pregar o Evangelho. Né? E se cada cristão fizer pelo menos uma dessas 3 coisas, estará contribuindo para o reino dos céus, né, através de missões, seja orando, seja contribuindo, ou seja indo. Né? E, infelizmente existem cristãos, até muito tempo dentro da igreja, que muitas vezes não faz nenhum dos 3. Né? Mas isso é dever de cada um de nós como cristão. Nós devemos sim fazer pelo menos uma oração, pelo menos contribuição, ou ir e pregar o Evangelho a toda criatura, se não os 3. Né? Se puder fazer os 3, melhor ainda. Né? Mas o Senhor, Ele quer que cada um de nós nos coloquemos à disposição em prol desta obra, né, dessa obra missionária. E a igreja foi incumbida para este serviço. E somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque esse Evangelho, né, através das missões, chegou
até cada um de nós. E hoje nós também estamos aqui propagando esse evangelho através das redes sociais, através do canal do YouTube, né? E esse canal pode levar a qualquer lugar do mundo. Esse vídeo pode chegar a qualquer lugar do mundo e pessoas podem ser alcançadas, vidas podem ser alcançadas através dessa lição. Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa a notificação, compartilha esse vídeo para que dessa maneira também você possa estar contribuindo, né, para que o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se propague na terra, se propague nas redes sociais e em diversos lugares, e assim essa mensagem, esse evangelho possa chegar a outras pessoas também. Então que Deus abençoe a vocês, esperamos que essa lição tenha sido bênção para a vida de cada um de vocês. Continue conosco aqui no canal EBD em Estudo. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Vale também destacar que esse programa não tem a finalidade de substituir a escola bíblica dominical. É necessário que você vá à sua igreja local no domingo aprender mais e mais do Senhor. Deus abençoe também a sua vida.